No dia 23/10/2025, meu tampão saiu. Era 2 horas da tarde, mais ou menos. E como eu morava no sítio, eram 2 horas de distância até o posto de saúde, né? Então eu decidi ir pra cidade logo. Como eu tinha parente na cidade, eu poderia posar lá, ficar por lá. E pra ver o que dá, se a bolsa ia estourar, o que ia acontecer, né? Eu me chamo Camille, tenho 23 anos e sou mãe de primeira viagem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então, eu e meu esposo, a gente foi pra cidade. Aí eu fiquei na casa da minha tia. A gente posou lá, eu e meu esposo, e quando foi 3 horas da manhã, a bolsa estourou. Eu acordei com aquele monte de líquido, né? E aí eu peguei e tomei um banho, me arrumei, fiz uma maquiagem. Aí eu fui, chamei minha esposa e falei, ó, é o seguinte, a bolsa estourou e tal. Fomos pro doutor avaliar, né? E daí chegando lá, ele disse que eu tava com 3 centímetros de dilatação. E aí ele me encaminhou para uma cidade que tem recurso, né, para ter parto, porque na cidade que eu morava, né, na cidade que eu me consultava e tal, só tinha posto de saúde, né, não faziam parto. E aí eu fui pra Sinop, chegando lá eu já tava com 4 de dilatação, daí chegando lá eu fiz o cardiotoco, né, fiz tudo certinho, e daí eu deitei e quis dormir um soninho, dormi também, eu comi, foram só aumentando, né, eu fui dilatando cada vez mais. E aí chegou em 5 centímetros de dilatação. E no mesmo quarto que eu tava, tinha uma mulher que tava com 6 de dilatação e tava gritando muito, tava fazendo muito escândalo. E eu achava assim, nossa, que mulher louca, nem é tudo isso, né? Tipo, eu já tô com 5, né? E ela aí gritando toda louca. E eu achava, gente, eu jurava que não era essas coisas. Eu ficava pensando, nossa, as mulheres são fracas, eu que vou conseguir, eu sou forte. E eu ficava pensando assim, que as mulheres eram frescurentas. Mas não, gente do céu. Do primeiro centímetro até o 7º centímetro de dilatação, tava indo tranquilo. Quando chegou em 8 centímetros de dilatação, eu ficava assim, toda hora pedindo pro médico fazer o toque pra saber quanto que eu tava, porque na minha cabeça não tinha dor maior do que aquela. Eu cheguei do 8 pro 9, assim, ó, nossa, e eu gritava naquele lugar. Acho que todo mundo decorou até o meu grito, do tanto que eu gritei. Socorro, eu quero, eu falava assim que eu queria particular, porque na minha cabeça, se eu escolhesse particular, eles iam aplicar, sei lá, uma anestesia e partir pra cesárea, né? Pra mim que eu não aguentava mais, gente do céu. Mas eu gritava, eu chorava, eu vomitei, fiz tudo o que tinha pra fazer. Meu esposo, coitado, ficava atrás de mim, assim, e massageava um pouco as minhas costas, daí mandava se apoiar nele. Aí veio uma querida, nossa, que parece um anjo, uma, acho que é médica pediatra, ela me ajudou na minha dilatação de 9 para 10. Ela segurava minha mão assim e falava pra mim, ó, quando vinha a dor da contração, você abaixa. Fez um movimento lá que era pra eu fazer, né? E foi indo pra mim que eu não aguentava. Eu falava, ai, socorro, alguém me ajuda, e gritando, e gritando. Daí quando eu já não aguentava mais, eu senti, assim, como se fosse uma bola, assim, aqui embaixo descendo. Uma bola, assim, de futebol, parecia. Eu fui e falei, não, ela vai nascer, ela vai nascer. Acho que eu fiz ao todo, acho que uns 5 vezes, 5 toques. Aí foram ver, eu já tava com 10 centímetros já. Pra mim, a hora do expulsivo não foi doloroso, foi tranquilo, né? Só senti uma ardência, assim, um pouquinho quando a neném saiu, né, de uma vez. Mas tirando isso, foi tranquilo, não teve nenhuma complicação. Eu fiz tanta força que eu sofri mais de 10 pontos de laceração, eu tive, né? Eu lembro que o doutor, enquanto ele tava me costurando ali embaixo, tava me tremendo muito quando eu ganhei a neném. Me tremi demais, eu não sei o que era aquilo, só sei que eu não conseguia nem falar direito. Eu vou deixar um videozinho aqui pra vocês verem. Olha, mãe, a neném, eu tô costurando aqui embaixo. E eu sempre quis ter parto normal. Na conversa com o meu médico, eu sempre disse, sempre deixei bem claro que eu queria ter parto normal, né? Que eu queria passar, assim, pela experiência, né? E veio a minha tão sonhada Maitê. Foi muito lindo, muito emocionante. Eu e o pai dela, a gente cantou a musiquinha que ele sempre cantava pra ela durante a gestação, né? Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Quando ela ainda estava na barriga. E foi, assim, um momento maravilhoso, o melhor dia, assim, da minha vida. E mãe sente, né? Porque, assim, o meu tampão saiu e eu já quis correr já pra caso aconteça alguma coisa, eu tava certa, né?
Nem conseguimos finalizar a noite, daí 3 horas da manhã a bolsa já estourou. Então, toda mãezinha sempre sabe, sempre sabe. Eu ficava pensando assim na minha cabeça, eu acho que tá perto da neném nascer. Eu tô sentindo que tá perto, eu ficava toda a vida. Aí eu olhava no espelho, ai, minha barriga tá baixa. No finalzinho dá muita ansiedade. Nossa, eu ficava muito ansiosa. E graças a Deus que meu esposo também tava lá. Ele trabalhava nessa cidade que a gente tá atualmente. Ele vinha me visitar, assim, 2 vezes no mês só. Peguei a sorte dele estar exatamente no dia que eu precisava dele. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like aí, se inscrevam no canal para me ajudar. E qualquer dúvida, alguma pergunta, deixem embaixo nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!